Olá, queridos e queridas estudantes, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Washington Lopes e hoje vamos juntos e juntas para mais uma aula de Ciências da Natureza. E essa aula é direcionada para os estudantes dos quartos anos dos anos iniciais do ensino fundamental. Chaminézinho, pronto, firme, apostos, para irmos juntos para mais um momento de troca de experiências, de construção de conhecimentos, de muitas reflexões e aprendizagens. E você, eu acredito que está pronto, também está pronta para irmos juntos e juntas para mais uma aula. Vamos lá? Vamos então. O tema da nossa aula de hoje é São João para brincar e preservar. São João para brincar e preservar, professor? Exatamente. Nós acabamos de nos despedir dos festejos juninos, essa festa incrível que a gente passou aí várias aulas conversando, aprendendo, lembrando e também vivenciando. Tivemos momentos muito bacanas relacionados a esse festejo que é tão importante, como a gente vem estudando, para a nossa cultura, para o nosso povo, tem a ver também com a história do desenvolvimento do nosso país, que é o São João, que é a festa junina. E hoje a gente vai se despedir desse tema refletindo sobre cuidados que a gente precisa ter, não só durante os festejos juninos, mas em quaisquer outros eventos e qualquer outro momento do nosso ano, no nosso dia a dia, que são os cuidados necessários com o meio ambiente. Mas, professor, festa, um momento que a gente está se divertindo, uma data comemorativa como São João, por exemplo, ou qualquer outra que você pensar, que a gente está ali se divertindo para brincar, para dançar, para comer, enfim. A gente vai se preocupar com o meio ambiente, mas a festa não é só para se divertir? Sim, a festa é para se divertir, mas isso não significa que a gente não deva pensar em questões relacionadas, por exemplo, à preservação, ao cuidado com o meio ambiente. É um pouco sobre isso que a gente vai conversar na tarde de hoje, na nossa aula de hoje, ok? Mas antes disso, você lembra do desafio deixado na aula passada? Vocês lembram sobre o que foi que a gente conversou e qual foi o desafio deixado aí para que vocês fizessem? Antes de trazer o desafio, de relembrar o desafio, eu gostaria, como de costume, de relembrar aquilo que eu estou sempre dizendo, Façam os desafios. Os desafios são importantes para que você possa entender melhor o que a gente está estudando aqui, para que você possa entender melhor o que o seu professor ou sua professora está estudando com você na escola. Os desafios, eles ajudam você a compreender como esses assuntos que a gente estuda aqui nas nossas aulas tem a ver com a tua vida, tem a ver com o teu dia a dia. Então faça os desafios. E como eu sempre digo, por mais simples ou mais difícil que pareça, faça os desafios. Conte com a ajuda do seu colega, com a sua colega, a ajuda do seu papai, da sua mãe, de algum adulto ou adulta da sua família, mas façam os desafios, tá? E, por favor, ao fazerem, vejam se vocês conseguem registrar, fazer uma foto, um vídeo curto e compartilha com a gente nas redes sociais, marca lá o @cepa no Instagram, compartilha com a gente no Facebook também. As nossas aulas, as aulas que a gente faz aqui, elas ficam gravadas e ficam disponíveis no nosso canal do YouTube, então você pode ir lá quantas vezes quiser assistir às aulas. Se você porventura viu a aula, mas não conseguiu fazer o desafio, você pode assistir ela novamente para lembrar o desafio. Se você gostou muito de uma aula e quer ver de novo, você está lá, a aula disponível para você assistir. Então, façam os desafios, tá? E como eu digo, por favor, compartilha com a gente, deixa a gente ficar feliz e se alegrar com a sua atividade, com o fato de você ter feito a atividade. Compartilha com a gente, ok? E façam os desafios. Mas qual foi mesmo, professor, o desafio da aula passada? Você conseguiu lembrar? Se não, tudo bem, vamos ver agora. Pesquisar uma receita saudável feita à base de milho. A gente estava falando na aula anterior das comidas típicas e da importância do milho, O milho que é o personagem principal das comidas típicas no São João. Claro que existem várias comidas diferentes, mas o milho, é o astro aí da festa quando a gente fala de comidas típicas no São João. E aí eu tinha pedido para vocês pesquisarem uma receita feita à base de milho, E aí, essa receita tem que ser uma receita saudável, Ou seja, que não tivesse ali muito condimento, não tivesse muito açúcar, não tivesse muitos ingredientes ali que não são tão bacanas para a nossa saúde. E eu sugeri também que, além de fazer essa receita, você buscasse, de fato, fazer o alimento, Fazer a comida, junto com seu pai, com a sua mãe, e compartilhar, comer junto com as pessoas. Conseguiu fazer? Eu espero que sim, tá?
Espero que tenha conseguido fazer, espero que tenha se deliciado aí, né, não só com essa comida, mas com tantas outras que fazem parte dos festejos juninos, ok? Então, façam os desafios, como eu gosto sempre de lembrar. Qual é o objetivo da aula de hoje, então, professor? Lembra que a gente falou que o tema é São João, para brincar e preservar? Qual é o objetivo, então? Compreender a necessidade de brincar o São João de forma responsável com o meio ambiente. E, repito, tá? Não é uma preocupação só do São João. Essa é uma preocupação que tem que ser permanente na nossa vida, né? Durante todo o ano, durante o nosso dia a dia, né? Tem que ser algo que a gente de fato vivencia o tempo todo, que são os cuidados com o meio ambiente. Lembram do que é meio ambiente? São todos os espaços, né, que nós convivemos. Esses espaços compreendem os espaços humanos, né, sociais, mas também os espaços naturais e as paisagens modificadas. Então, onde a gente transita, onde a gente está, todos os lugares que a gente vai, seja lugares que tem, em grande parte, ali elementos naturais da natureza, ou seja, lugares que a gente está ali rodeado de pessoas, né? Tudo isso faz parte do meio ambiente, a gente precisa cuidar e preservar para que esses locais estejam sempre preservados, limpos e a gente possa desfrutar deles sem nenhum perigo à nossa saúde, né? Enfim, que sejam sempre espaços bacanas para a gente estar. Então, esse é o nosso objetivo de hoje. Pense numa festa boa, essa festa de junina, pense num negócio bom, eu gosto muito, a gente já vem conversando sobre isso há várias aulas e de fato é uma festa muito bacana. Mas será que essa festa, será que dá para a gente associar cuidados com o meio ambiente e a festa junina? Será que ao mesmo tempo que a gente comemora a festa junina ou qualquer outra festa, dá para a gente nesse momento pensar cuidados com o meio ambiente? O que é que você acha? Você acha que dá para, por exemplo, estar numa festa, numa quadrilha junina, assistindo uma quadrilha, numa palhoça, sei lá, uma banda de forró tocando e todo mundo dançando, se divertindo num palhoção lá no meio da rua, em algum lugar? Você acha que nesse momento dá para fazer isso, curtir esse momento e também se preocupar com o meio ambiente? Será que dá para fazer isso? O que é que você acha? Pergunta aí para sua mamãe, para o seu papai, para o seu irmão, para sua irmã que está com você aí. Ou se você estiver sozinho, sozinha, pergunta para você mesmo. Será que dá brincar na festa, se divertir e cuidar do meio ambiente ao mesmo tempo? O que é que você acha? Bom, Chaminézinho, o que é que você acha? Vamos ver, vamos pensar juntos? Com certeza! Dá sim, claro que dá. Como, professor? Que atividades, de que forma a gente pode fazer isso? Eu tenho algumas sugestões, eu trouxe aqui algumas reflexões que podem servir, né? E repito, para o momento do junino, né? Para a festa do ano que vem, mas na verdade por todo o resto do ano, todos os nossos dias, no nosso cotidiano, nas nossas práticas do dia a dia. Pensar esse cuidado. Bom, e quais seriam então esses cuidados, professor? Você está dizendo aí que dá para a gente curtir o São João, dá para a gente curtir festas e ao mesmo tempo cuidar do meio ambiente. Mas que cuidados são esses? Vamos pensar então juntos, vamos ver? Primeiro, eu acho que um dos mais importantes, que ficam mais em evidência quando a gente fala de festa junina e meio ambiente, é não soltar balões. Tá? Durante muitos anos, soltar balões, né, tem sido uma prática muito comum nas festas juninas. As pessoas acham bonito, né, fazem grandes balões, enfeitados, bonitos, e aí eles sobem lá em cima. Só que esses balões, para que possam subir aos céus, né, eles precisam de fogo, né? Tem que ter a ação do fogo ali no interior do balão para que ele possa, né, subir. E aí o que é que acontece? Esses balões eles não ficam no céu o tempo todo, eles vão cair em algum momento e quando caem, quando descem, existe a possibilidade de acontecer grandes acidentes envolvendo pessoas, a natureza, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E olha, soltar, vender, fabricar, transportar esses balões é crime previsto na lei, desde o ano de 1998. Ou seja, soltar o balão, esse balão que sobe, né, que tem fogo, não só é perigoso, como também é crime. E é crime porque é perigoso. Ou seja, ele pode, esse balão quando ele cair, ele pode, como eu já disse, cair em locais que pode trazer
sérias consequências para a vida das pessoas e dos seres vivos como um todo, dependendo de onde ele caia. Por quê? Existe o potencial risco de acidente para quem realiza o ato. Então, primeiro, quem vai soltar esse balão pode se machucar. Existe a possibilidade, mas pode se machucar. O balão pode cair aceso em florestas. Imagina um balão, e as pessoas costumam, infelizmente ainda se faz essa prática, cada vez menos, né? Tem acontecido cada vez menos, sobretudo porque, como a gente viu, é um crime, né, fazer, é proibido, mas as pessoas costumam fazer grandes balões, e aí, ó, imagina um balão desse caindo, pegando fogo numa floresta, né? E aí, ó, queimada, incêndio, muitos animais morrendo, e dependendo de onde essa floresta estiver, se houver pessoas morando próximas, pode alcançar essas pessoas também. Então, olha o perigo que é soltar balões. Pode cair em residências. Imagina um balão muito grande pegando fogo, cair numa residência, de repente bater em roupas que estão estendidas no varal, ou pegar em algum material que seja inflamável e aí causar um incêndio dentro de uma casa. Olha só o perigo que isso é. Indústrias, lugares, né, alguns patrimônios, enfim, causando danos às pessoas, e a ameaça, né, como a gente já está dizendo, ao meio ambiente, que coloca a integridade física das pessoas, dos animais, em risco. Então, soltar balão, ó, não, por mais bonito que possa parecer, além de ser crime, é perigoso e pode trazer muito sérias consequências para as pessoas. Decoração inteligente. Olha, se você no São João, né, a gente tem muitas bandeiras, a gente tem balões, e que tal você usar, por exemplo, de meios sustentáveis para fazer isso? Ou seja, você pode recortar bandeirinhas com folhas de revistas que estão guardadas em casa, por exemplo, que não se usa mais, folhas de revistas velhas. Você pode fazer o molde de uma bandeirinha e fazer várias bandeirinhas com essas folhas. Ao invés de comprar bandeirinhas, né, você economiza também e vai comprar de repente bandeiras de plástico que daqui a pouco vão para o lixo e que são plástico, e plástico demora a se degradar na natureza. Esse plástico ele pode ir parar num local inapropriado, como por exemplo em rios, no meio da mata, né, em outros lugares nos quais ele não deveria estar. Então, olha, você pode, por exemplo, fazer bandeirinhas com revistas, folha de jornal, o que mais? Pode aproveitar para pintar com tinta guache, né, que sai fácil na água. E aí, ó, a festa fica bonita, você enfeita a sua casa, seu quintal, a palhoça na sua rua, enfim, o local que você quiser aí enfeitar, e de quebra ainda economiza e deixa a festa bonita com consciência ambiental. Vê que bacana. Então, uma dica. As brincadeiras no São João, tem muitas brincadeiras típicas, né? E essas brincadeiras, inclusive, elas podem acontecer mesmo fora da época junina, durante todo o ano. E brincar é bacana, brincar é bom para todo mundo. Eu gosto de brincar, você provavelmente também gosta de brincar. Brincar é massa, é necessário, a gente precisa brincar, botar o corpo em movimento e se divertir, se alegrar junto com os nossos colegas, enfim. E aí, olha, a pescaria, por exemplo, existem alguns brinquedos que podem ser feitos no São João, e como eu já disse também fora do São João, usando aí materiais reutilizáveis, tá? Que em vez de irem para o lixo, como por exemplo garrafas PET, o que mais? Garrafas PET é um grande exemplo, né? Por exemplo, em vez de irem para o lixo, você pode usar para fazer brinquedos. Os peixinhos da pescaria podem ser feitos com garrafa PET. Que mais? Você pode usar as garrafas para fazer boliche, lançamento de argola e tantos outros materiais que podem ser utilizados, né, para fazer as brincadeiras e você se divertir e ainda contribuir para a preservação do meio ambiente, não poluir o meio ambiente. Uma coisa importantíssima, procure jogar lixo no lugar adequado, que é o lixeiro, tá? De preferência lixeiros de coleta seletiva. Professor, não tem lixeiro de coleta seletiva, não é fácil de encontrar no meio da rua. O que é que a gente faz? O lixeiro de coleta seletiva é aquele onde você coloca papel no lugar adequado, vidro no lugar reservado, orgânicos, né, resto de comida, coisa que se decompõe com facilidade no lugar adequado e assim sucessivamente. Não tem, professor, a gente não encontra com facilidade, não tem problema.
procura um lugar para descartar o lixo de maneira adequada. Se você não puder guardar o seu lixo com você e levar para casa para poder organizar direitinho, procura um lugar, mas não joga no chão, não sacode em qualquer lugar. Ah, estou perto de um lugar que tem muito mato, eu vou jogar lá dentro do mato que ninguém vai ver. Não faça isso, porque está poluindo o meio ambiente, não é bacana, tá? E aí, lixo, resto de comida, essas coisas que são as pessoas infelizmente costumam jogar de todo jeito em qualquer lugar, acabam atraindo animais, roedores, né, insetos, que inclusive podem trazer aí algum risco à própria saúde da pessoa que joga o lixo no chão, que joga o lixo em qualquer lugar. Então, lixo no lugar adequado, tá? E na sua casa, inclusive, é importante você sempre ter isso em mente, separar o lixo, organizar o lixo direitinho, material seco com material seco, material molhado com material molhado, restos de alimentos, só com restos de alimento, separar direitinho, organizar. Se você puder, caixas de leite, né? Embalagens de algum produto que você usou e não vai comer, usou e fica sujo lá dentro, como por exemplo a caixa do leite, a margarina, a manteiga. Se você puder limpar antes de jogar fora, é bacana, porque aí esse resíduo de alimento não apodrece, não fica apodrecendo lá no lixo, e as pessoas que vão catar não vão precisar pegar naquele lixo sujo. Se você puder ajudar, isso é muito importante e a natureza agradece. Alimentos só em embalagens biodegradáveis, então usar embalagens biodegradáveis, ou seja, embalagens que se dissolvem, se decompõem fácil na natureza, que não vão ficar poluindo. Então, por exemplo, você pode optar por pratos de papelão, em vez de usar pratos descartáveis, copos descartáveis, né, de plástico, aquele plástico que demora muito tempo na natureza para se decompor, você pode usar materiais biodegradáveis, ou, por exemplo, escolher pratos de papelão, que se dissolve fácil, guardanapos de pano, né, que você vai ali usar várias vezes, não vai ficar descartando e produzindo lixo em grande quantidade. Até as folhas de bananeira podem ser usadas ali para colocar a comida ou serem trabalhadas para virar um potinho e colocar a comida, ao invés de você usar prato descartável, cuinha descartável, que em festas, né, muitas pessoas costumam se usar muito e acaba então produzindo muito lixo, muita sujeira, e o plástico ele demora muito tempo para se decompor na natureza, e infelizmente se o uso desse plástico, se o descarte desse material for errado, inadequado, ainda corre o risco desse material ir parar nos rios, no mar, né, nas matas, enfim, poluir o meio ambiente e de maneira desnecessária. Então, evitar usar descartáveis. E aqui eu trouxe uma informação interessante, ó. Uma pesquisa do Instituto de Química da Universidade Federal da Bahia, UFBA, descobriu que os copos descartáveis, inclusive os de isopor, liberam substâncias perigosas à saúde que podem afetar os hormônios. Então, além de tudo isso, esses materiais ainda podem oferecer risco quando a gente usa um copo descartável de plástico para beber uma bebida quente, por exemplo, alguma coisa quente, vai soltar ali substâncias nesse alimento que podem fazer mal à nossa saúde. Então, olha aí, muito cuidado. Canudos também, evitar usar canudos, tá? Canudos de plástico. E se for usar canudo, usar aqueles que são biodegradáveis, porque olha aí, esse canudo, ó, olha quanto tempo ele leva para se decompor. 500 anos para se decompor, é muito tempo. Imagina um monte de canudo, né, que se usa canudo com muita frequência, solto na natureza, né, jogado de qualquer jeito, descartado de maneira inadequada, né? O quanto de prejuízo para a natureza não traz para o meio ambiente. Então é isso, gente. O importante é que a gente lembre sempre que temos que brincar, nos divertir, em qualquer momento que seja, no São João, em qualquer outro momento da nossa vida. A gente tem que ser feliz, mas é importante estar atento aos cuidados com a nossa saúde, claro, né? Mas também com o meio ambiente, cuidar dos lugares onde a gente vai, porque o meio ambiente é exatamente, faz parte da nossa vida. A gente precisa do meio ambiente e o meio ambiente tem que estar limpo, saudável, cuidado, para que você esteja também, né, em harmonia com esse meio ambiente. Então, fica a dica aí. Vamos para o nosso desafio de hoje? Vamos lá, antes de encerrá-la, nosso desafio. Qual é o desafio? Uma pergunta aí para vocês pesquisarem e encontrarem a resposta, tá? Na próxima aula a gente vai ver. No ranking mundial de produção de lixo por ano, o Brasil está em qual posição? Existe um ranking, sabia? De países que mais produzem lixo. Qual será a posição do Brasil? Será que ele está lá embaixo, está lá no começo? Desafio lançado, tá? Para vocês pesquisarem. E por fim, viva a alegria, viva o meio ambiente, vamos preservar, né? Como a gente vem dizendo, o meio ambiente, vamos cuidar da natureza, cuidar dos espaços onde a gente convive. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Tchau, tchau!